capítulo 20, versículos 1 e depois 11 ao 18. João, capítulo 20, versículo 1, seguida, versículo 11 ao 18. Você pode ir procurando o seu lugar ou o texto em silêncio, para não atrapalhar seu irmão. No primeiro dia que se seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo, quando ainda estava escuro. Vamos repetir para gravar? Maria Madalena foi ao sepulcro, que horas? De manhã cedo, quando ainda estava escuro. Versículo 11. Maria Madalena se conservava do lado de fora, perto do sepulcro, e chorava. Chorando, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. Viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus. Um à cabeceira, outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ditas essas palavras, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem procuras? Supondo ela que fosse o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria. Voltando-se ela, exclamou em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me retenhas, porque ainda não subi a meu Pai, mas vai a meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena correu para anunciar aos discípulos que ela tinha visto o Senhor e contou o que ele lhe tinha falado. Vamos repetir o último versículo. Maria Madalena correu para anunciar aos discípulos que ela tinha visto o Senhor. Meu Deus do céu, vocês estão com muito sono. Minha voz está legível? Ô, louco! Depois estarei dando extrema-unção bem alto. Maria Madalena correu para anunciar aos discípulos que ela tinha visto o Senhor e contou o que ele lhe tinha falado. Palavra da salvação. Melhorou. Amados e amadas de Deus, segundo a Bíblia, esse 4:30 da manhã é um dos melhores horários que existe para que a gente possa ter
um encontro pessoal com Jesus Cristo vivo. E é por isso que você está aqui agora. É por isso que você veio a esse acampamento. Nós estamos rezando nesse acampamento junto com a CNBB. Pai, no início desse terceiro milênio, e nós podemos hoje rezar sem mudar a oração. Pai, no início desse ano de 2005, agora repitam comigo. Queremos ver Jesus. Caminho, verdade e vida. Dai-nos pela ação do Espírito Santo a graça de um encontro pessoal com o Cristo vivo. Essa é a oração que a CNBB compôs para que a gente rezasse. Se você observar todas as pregações que nós estamos fazendo nesse acampamento, de modo especial nesses últimos dias, permeadas pelas celebrações, as últimas 3 missas que o Padre Jonas presidiu e que profeticamente nos anunciou a palavra. Se perceber as 4 pregações que fizemos no sábado, não, que sábado é hoje, né? Na quinta e na sexta-feira, dia 30 e dia 31, você vai perceber que esse texto é um roteiro espetacular para essa primeira madrugada do primeiro dia do ano de 2005. Todos os 4 evangelistas, aqui está uma coisa espetacular. Esse é o único episódio contado pelos 4 evangelistas a respeito de Jesus ressuscitado. Somente esse fato é narrado nos 4 evangelhos, que Jesus ressuscitado teve um encontro pessoal com Maria Madalena. Os encontros de Jesus com Madalena foram tão espetaculares que ao longo da história vem levantando hipóteses medonhas. Mas perdoem-me a sinceridade, vem levantando essas hipóteses por culpa desses cristãos católicos fajutos, que se contentam com alguns esbarrões no Senhor, que não têm coragem de comprar, quem sabe, o exemplar de uma Bíblia, nem de preço popular de R$10, mas paga 30, 40 reais numa besta em forma de livro, chamado, por exemplo, o Código da Vinci. Um livro que já vendeu 15 milhões de exemplares, dos quais 500 mil só no Brasil. E eu garanto, 99% dos que compraram foram dessa raça de católico fajuto, que tomara que você pare de fazer parte. Os encontros de Jesus com Madalena foram tão espetaculares, que um homem feito o autor desse livro, que eu não sei o nome dele, também não quero saber, e tem raiva de quem sabe, é capaz de inventar que Jesus foi amante de Maria Madalena, e tem um monte de gente divulgando isso. As grandes revistas do Brasil reservaram a metade das grandes páginas para falar sobre esse fenômeno editorial do mundo moderno, baseado nas pinturas de Michelangelo, ou nas obras de arte de Michelangelo, ou nas pinturas de Leonardo da Vinci. Vou dizer uma coisa a vocês, acredite se quiser, isso é opinião minha. Leonardo da Vinci foi um pintor espetacular, mas como ser humano foi um fracasso, que não pode e não deve ser seguido por ninguém, porque não tinha controle nem sobre a sua própria sexualidade, quanto mais querer entender a sexualidade dos outros. E depois, como é que o Leonardo da Vinci sabia os segredos da Santa Ceia, se essa anta não estava presente naquele evento?
Isso é uma imbecilidade. E pior que tem um monte de gente que se diz católico. Outro dia eu li um artigo de um padre elogiando o livro Código da Vinci e todos os outros códigos que apareceram no rastro e no lastro dessa imbecilidade. Isso aí já foi afirmado por Jean-Luc Godard. Isso aí já foi falado na Última Tentação de Cristo por Scorsese. Por quê, meus irmãos? Porque gente pequeno só pensa pequeno. Quem é impuro só pensa em impureza. A pessoa impura, que é incapaz de olhar para alguém com os olhos puros, ela é incapaz de pensar que alguém seja puro. Então, como esses homens, inclusive Leonardo da Vinci, pensavam não com o cérebro, mas com os órgãos genitais, eles acham que todos também pensam a mesma porcaria. E infelizmente, não vou pedir para levantar a mão, para você não passar vergonha. Porque muitos de vocês têm a porcaria desse livro que deu de presente de Natal ou comprou. Porque são daqueles que vão na última onda, que ficam empanturrando a cabeça com imbecilidade. Porque esses homens olham para um texto feito esse que eu acabei de ler e perguntam o seguinte: por que Jesus não apareceu para Maria Santíssima, por exemplo? E ele não apareceu ressuscitado para ela. Por que ele não apareceu 4 vezes para todos os apóstolos? Por que o episódio de Emaús só São Lucas nos conta? Por que o episódio da cura do coração de Pedro, Tiago, João, Bartolomeu e Tomé, às margens do mar da Galileia, somente o capítulo 21 de São João conta? Por que é que todos os 4 evangelistas contam, cada um com um detalhe específico, que Jesus ressuscitado se encontrou com Maria Madalena? E é claro, essas pessoas que pensam pequeno, acabam pensando o quê? Ele se encontrou com ela porque eles eram amantes. Ele se encontrou com ela porque os dois acabaram se casando, tiveram uma filha de nome Sara, que fugiu para o sul da França. Umas imbecilidades, gente, uma afronta à nossa fé. Pois hoje eu quero contar para você, na primeira pregação das primeiras horas do primeiro dia do ano de 2005, porque é que Madalena foi a primeira pessoa que se encontrou com Jesus Cristo ressuscitado. Sabem por quê? Porque foi a última a deixar o túmulo. Amor se paga com amor, fidelidade se paga com fidelidade. Deus não se deixa vencer em generosidade. O que os evangelhos contam de Madalena faz com que o nosso coração se comova ao extremo. Madalena teve o seu primeiro encontro com Jesus, segundo a tradição, também numa madrugada. João capítulo 8. Era de madrugada quando os fariseus e doutores da lei pegaram essa mulher que era prostituta, da qual o Senhor expulsou 7 demônios. E trouxeram essa mulher de madrugada e jogaram essa coitada aos pés de Jesus para que ela fosse apedrejada. Quando Maria Madalena ouviu falar de Jesus, ela sabia que estaria indo conhecer o homem que mandaria matá-la. Ela sabia muito bem que aqueles que fossem pegos em flagrante adultério de prostituição deveriam ser apedrejadas. Essa era a lei, essa era a norma. E ela sabia que naquela sociedade a mulher não valia absolutamente nada. Maria Madalena foi sendo arrastada ao encontro de Jesus para encontrar a morte naquele dia. Maria Madalena sabia que quando ela conhecesse Jesus, ela conheceria a sua morte. E por isso ela não ousava levantar a cabeça para ele. Aqueles homens, e vocês conhecem bem essa cena espetacular,
arrastando essa mulher pelo cabelo, jogaram aos pés de Jesus. E como juízes que são capazes de grandes normas para determinar a vida alheia, olham para Jesus e dizem: essa mulher foi pega em flagrante adultério, pela lei ela tem que ser apedrejada. Imaginem vocês que quando os fariseus e os doutores falaram essa frase, isso entrou no coração de Madalena como se fosse a primeira pedrada. E ela tinha que ficar com a cabeça erguida para receber a primeira pedrada. Mas ao invés de encontrar a morte, aquele homem não jogou pedra nela. O que aquele homem fez? Aquele homem se abaixou. Começou a rabiscar no chão. Por que Jesus se abaixou? Para ficar do tamanho dela. Para ficar mais perto dela do que deles que estava julgando. Jesus fica sempre mais próximo de quem é julgado, de quem é condenado, de quem é massacrado, de quem é humilhado. Jesus nunca está do lado daqueles que estão lá em cima, com a pedra na mão, julgando, condenando, se achando os melhores da sociedade. Por isso Jesus se abaixa. Jesus desce ao chão da história de Madalena, como nos lembra São Paulo. Ele não se apegou à sua condição divina, fez-se humano, escravo, obediente até a morte de cruz. Ele desce ao nível da Madalena. E é ao nível dessa mulher que, rabiscando no chão, ele olha para aqueles homens e lança-lhes a sentença de vida de Madalena. Quem não tem pecado, joga a primeira pedra. São João diz que, começando dos mais velhos, um por um foram abandonando. Largaram um montinho de pedra. E Jesus olha para ela. Eles não te condenaram? Não, Senhor. Eu também não te condeno. Vá, não tornes a pecar. Ah, meus irmãos, o que vocês acham que aconteceu na vida dessa mulher depois desse encontro? Graças a Deus, naquele dia, morreu Madalena, sim. Não apedrejada, mas abraçada, amada. Morreu a Madalena para nascer a Maria. Morreu a prostituta para nascer a discípula. E essa discípula nunca mais abandonou o Senhor. 17 vezes os 4 evangelistas contam-nos a vida de Madalena. Isso sem contar o capítulo 8 de São João, que muitos nem sabem se foi ou não foi Madalena. A partir dali ela se tornou uma discípula de Jesus. Aquilo que você ouviu hoje o Padre Jonas dizer profeticamente para mim e para você, não interessa o tamanho de pecado que você tem, a doença que você tem, o problema que você tem. Você precisa sair da onde você está e vir até Jesus. Ter a graça, tomar a Deus que você tenha inimigos iguaizinhos Madalena tinha. Inimigos que peguem você e levem você até Jesus. Tomar a Deus que a gente tenha inimigos que nos cate no nosso pecado e nos leve para Jesus. Porque se nos levar para Jesus, mesmo que levem com o projeto pronto para que a gente seja apedrejado, Jesus se agacha, desce ao chão da nossa história, sente a sujeira do nosso pecado e nos levanta, porque devolve-nos essa dignidade de filhos e filhas de Deus, que ouvimos de forma maravilhosa na Santa Missa de hoje. Madalena nunca mais tornou-se a mesma. Ela se transformou numa discípula. Ela passou a ser uma seguidora de Jesus. Lucas 8 coloca o nome dela como uma discípula de Jesus. A partir dali ela estava onde Jesus estava, ela estava ouvindo Jesus. Madalena se tornou grande amiga de Nossa Senhora. E o filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, mostrou isso muito bem. Mas São João nos conta isso também no capítulo 19. Diz que quando Jesus estava na cruz, naquela mesma cruz que hoje você foi convidado a olhar, porque dessa cruz vem vida para você e para mim. Quando Jesus estava na cruz, São João conta que de pé aos pés da cruz estava. João
evangelista, o discípulo amado, criança ainda. Maria Santíssima e Maria Madalena. Que maravilha! Essa mulher estava de pé ao lado de Maria, aos pés da cruz. Ela não abandonou o Senhor. Que coisa maravilhosa os evangelhos nos contam. Quando José de Arimateia pediu licença a Pilatos e tomou o corpo de Jesus e levou o corpo de Jesus para o sepulcro, algumas pessoas seguiram e foram até o sepulcro, pois os evangelistas contam por nome que lá estava Maria Madalena. Mas ela não foi só para saber aonde era o sepulcro. Ela foi, chegou o final da tarde, começava o repouso sabático, todos foram embora. E o Evangelho conta, menos Maria Madalena, ela ficou sozinha, sentada ao lado da pedra, chorando, no final do dia daquela sexta-feira da história, dia 7 de abril do ano 30. E depois, quando já era noite, Madalena não tinha medo da noite. Ela sabia que agora à noite não podia fazer mais nenhuma espécie de mal para ela. Ela que tinha passado tantas noites atrás de homens com os quais pudessem se prostituir. Ela que havia passado tantas noites, como eu e você, quem sabe, passamos tantas noites de Réveillon, também nos prostituindo, bebendo, brigando, sendo infiéis à esposa, ao esposo, aos filhos, à namorada. Madalena não tinha mais medo da noite. Escurece o dia e ela vai embora. Sábado ela não podia sair de casa. Jesus ficou trancado no sepulcro, mas Madalena o levou vivo dentro do seu coração. O Evangelho conta que aquele sábado, o sábado de preparação para a Páscoa, Madalena passou o dia inteirinho preparando panos com perfumes. Ela era especialista na arte de fazer perfumes. Todas as prostitutas sabiam se perfumar muito bem. Mas diz também que ela misturava pano, perfume e lágrima. Que mistura espetacular. Pano, perfume e lágrima. Arrumou uma outra colega ou duas outras, conforme o evangelista conta. E quando terminou o repouso sabático, no sábado à noite, 7, 8 horas da noite do sábado, Maria pegou todo aquele pano, cheio de bálsamo, e foi enfrentar a noite novamente. Maria caminhou a noite inteirinha, do sábado para o domingo. Ela não tinha medo da noite. Quantas noites ela saía para se prostituir, quantas noites ela saía com perfume no bolso para encontrar um homem que pudesse usar o seu corpo. Agora ela saiu com perfume no bolso e no coração para encontrar o único homem que tinha tomado conta do seu coração, embora nunca tivesse tocado no seu corpo. Maria vai chorando pelo túmulo e é de madrugada. Quem sabe, faltavam 6 minutos para 5 horas da manhã daquele dia, como falta agora. Era escuro, ela não tinha certeza. Ela vai no escuro da fé e da vida. Ela não sabia quem podia tirar aquela pedra. Ela sabia que ela não podia tirar a pedra. Mas quem ama não antecipa os obstáculos. Quem ama quer estar perto do amado, da amada, mesmo sabendo que tem uma pedra que separa. Quem ama sabe que o outro não morre. Em nossa vida só morre aqueles que nunca viveram em nosso coração. Quem vive em nosso coração nunca vai morrer. Por isso que Jesus não morre nunca, a partir do dia que Ele toma conta do nosso coração, pois é o Senhor da vida, o Senhor ressuscitado. E como a CNBB nos sugere, precisamos ter esse encontro pessoal com esse Cristo vivo. Madalena vai. Quando ela chega no túmulo de noite, de madrugada, 5 horas da manhã, a pedra tinha sido removida.
Mas ela não volta desesperada. Ela olha e vê que tem anjo lá dentro, mas ela não se deixa impressionar nem pelos anjos, porque quem quer se encontrar com o Senhor não se contenta com nenhum substituto, mesmo que esse substituto tenha a função, a graça e o nome de um anjo. Quem quer Jesus não para em nenhum outro que não seja Jesus. E o Jesus ressuscitado, ali do ladinho, ela não o reconhece. Também porque, como os discípulos de Emaús, ela não olha para o lado. Quando a gente está com muita dor no coração, quando a ferida é grande demais, as lágrimas encharcam a pupila e a gente não consegue enxergar. Ela não poderia enxergá-lo. Mesmo que olhasse, de noite ia ver um vulto. Além disso, seus olhos estavam lacrimejados demais. Para que ela pudesse vê-lo. Oh, meu irmão e minha irmã, que cena mais espetacular do Evangelho. Jesus, o próprio Jesus, aproxima-se dela e chama pelo nome, Maria. Que coisa espetacular. Jesus não fala Maria Madalena. Para Jesus, ela nunca foi a Madalena. Madalena era apelido. Madalena queria significar a prostituta, a mulher de Magdala, aquela que cuidava de um quartel inteiro de prostituição. Jesus a chama pelo nome. Assim também Jesus olha para mim e para você. Jesus não olha os apelidos que colocaram em nós. Jesus não olha os preconceitos que um dia colocaram em nós. Jesus não olha as etiquetas que colocaram em nós. Jesus não olha as máscaras que colocamos ou que colocaram em nós. Jesus olha lá na nossa essência, aquilo que o Padre Jonas falava hoje. Jesus nos chama pelo nome. E é pelo nome que ele chama Maria. Agora vocês imaginam como é que Jesus pronunciava o nome Maria? Era o nome da mãe dele. Quando ela ouviu, no escuro da noite, aquele homem, só ele a chamava de Maria. E a resposta, Rabone, mestre. E ela tem a vontade de reter. Ela quer abraçar Jesus, ela quer estar em comunhão com Ele, é o seu Senhor ressuscitado, é bom demais para ser verdade. Mas Jesus a envia em missão. Do mesmo jeito que nós fomos enviados em missão hoje no final da pregação do Padre Jonas. Do mesmo jeito que nós fomos convocados por Deus através da palavra profética do Padre. A sermos evangelizadores. A irmos nesse campo de batalha. Se a canção nova vai por cima, nós vamos por baixo. Que bom saber que é um campo de batalha, porque numa batalha precisa de canhões, por isso você não pode ficar de fora. Nós precisamos ter a coragem de entrar nessa batalha que Jesus também colocou Maria Madalena. Vai anunciar aos meus irmãos que eu vou me encontrar com eles na Galileia. Essa é a grande missão. E o documento da CNBB diz isso, do mesmo jeito que os gregos chegaram para chegaram para Filipe, Filipe foi até André, porque era seu conterrâneo. Queremos ver Jesus. É sua obrigação, meu irmão, minha irmã, levar essas pessoas que talvez estejam como Madalena, antes do encontro com o Senhor, levar essas pessoas a um encontro pessoal com Jesus Cristo vivo. E qual é o conteúdo do anúncio de Madalena? O conteúdo desse acampamento. O conteúdo que será o tema desse ano na Canção Nova. O conteúdo do projeto de evangelização da CNBB até o ano de 2007. Se o nosso conteúdo é queremos ver Jesus, Maria Madalena foi anunciar, eu vi o Senhor. Ah, tomara Deus.
Tomara, Deus, que essas milhares de pessoas que surpreendentemente estão conosco até essa hora da madrugada, também pudesse voltar para a sua terra, para a sua cidade, para a sua casa. E a única coisa que você pudesse dizer para os seus: eu vi o Senhor. Ah, meu irmão, tomara que isso não seja só um desejo. E me perdoa a sinceridade. Você só não terá condições de dizer: eu vi o Senhor, se durante esse acampamento você cerrou os ouvidos para as palavras de profecias que o Senhor dirigiu a você. Você colocou viseira nos olhos para não ver aquilo que aconteceu, quem sabe, do seu lado, os milagres que aconteceram do seu lado. Você, a exemplo de Bartimeu, não passa de um cego que não enxerga um palmo diante do seu nariz. E sabe por quê? Porque você ainda não acolheu o novo de Deus. Primeiro passo, para que você se torne a exemplo de Maria Madalena, um evangelizador, um anunciador de que verdadeiramente viu Jesus. Primeiro passo: tire as tranqueiras dos seus olhos. Renuncie a essas visões estragadas. Meus irmãos, entraram em nossos olhos através das televisões, das revistas, imagens pornográficas, imagens de violência, imagens de derrota, que se alojaram aqui no nosso cérebro e no nosso coração, e que acabaram nos transformando em pessoas sensuais demais, em pessoas mesquinhas, em pessoas tomadas pelo espírito da derrota. Lance fora essas visões estragadas que estão impedindo você de ver o Senhor. Mas é preciso também tirar as visões estragadas que estão aqui no seu coração, através do pessimismo, através do negativismo. Quando a pessoa não consegue enxergar Jesus, ela enxerga o encardido. E o encardido, quando se mostra, ele é o atravessador. É isso que significa a palavra diabo, diabolos, é aquele que se coloca no nosso meio e nos impede de vermos Jesus. É isso que ele quer. A grande obra do encardido, o seu grande desejo, porque ele não tem vontade, é atravessar-se no nosso meio e impedir-nos de ver Jesus. Então, quando ele se atravessa em nosso meio, quando ele vai encardindo os nossos olhos, ele começa também a encardir os olhos do nosso coração e vai nos transformando em pessoas pessimistas, em pessoas derrotadas, em pessoas desanimadas, em pessoas enfraquecidas. Hoje é dia de você proclamar a vitória de Deus na sua vida. E Deus tem essa pressa de Madalena, que saiu e foi correndo, feito os pastores, feito Maria até Isabel, porque Deus tem essa pressa. Você está enxergando com os seus olhos o tamanho do projeto de Deus. Porque enquanto você não tirar essas escamas, essa sujeira, esse encardume estragado, você vai voltar a ser aquele homem velho, aquela mulher envelhecida, que só sabe fazer é reclamar da vida, que só sabe fazer é olhar para o passado, é ficar lamuriando as perdas, reclamando as derrotas. E quando isso acontece, acontece uma coisa terrível comigo, com você, com cada um de nós. Quando nós nos deixamos conduzir por esse espírito encardido do pessimismo, do negativismo, do medo, da covardia, nós vamos nos apegando a coisas e a pessoas. Aí vem nossos vícios.
Nós passamos a ser pessoas que vivem para ter coisas, ter. Quantas coisas você tem e não está satisfeito com o que tem? Quando chegar em casa, no início desse ano, abre o seu armário e olha quanta roupa que você não usa. Para quê? Para que você precisa ter tanto par de sapatos, você não anda de 4? Para que você precisa ter tanta coisa? Para que essa ânsia pelo ter? Vou ensinar a você um segredo. Um segredo dito diante de sua santidade, o Papa João Paulo II. Por um homem santo que morreu há uns 2 anos atrás, se não me engano. Um homem chamado Francisco. Um cardeal do Vietnã. Francisco Van Thuan. Um homem que ficou 20 e tantos anos na prisão como cardeal. Um homem que celebrava a missa na palma da mão com migalhas de pão e gota de vinho, porque não podia celebrar a Eucaristia, porque foi condenado exatamente por ser cristão. Van Thuan descobriu um amigo, um menino, que levava até ele pedaço de papel, e ele escrevia pequenas mensagens de 3 ou 4 linhas. Mensagens que hoje estão publicadas em umas 30, 40 línguas no mundo. Caminhos da esperança. Cada país traduziu com o nome, mas sempre com a palavra esperança. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, naquilo que disse Van Thuan, e que repetiu isso na presença de sua santidade, o Papa João Paulo II, quando pregou o retiro no Vaticano para o Papa, os cardeais e todos aqueles que ajudam na Cúria Romana. Dizia o grande Van Thuan: tudo aquilo, grave essa frase, ela pode ajudar você a ser uma pessoa feliz. Tudo aquilo em nossa vida que não puder receber a marca do eterno, imagine um carimbo escrito a palavra eterno. Imagine que você vai chegar na sua casa quando voltar e ganhou esse carimbo de presente, porque ele está mais no coração do que na mão. Nesse carimbo está escrita a palavra eterno, eternidade. E você vai tentar carimbar tudo aquilo que você tem. Dentro do seu armário, dentro da sua gaveta, o seu automóvel, as suas roupas, o seu corpo, as pessoas que você conhece, as pessoas com as quais você convive, você precisa carimbar com a palavra eterno. Porque dizia Van Thuan, tudo aquilo que não pode ser marcado com o eterno, vírgula, é completamente falsificado. Pense nessa palavra. É por isso que muita gente é infeliz. Porque muitos de nós não podemos carimbar com a palavra eterno aquilo que nós temos e tristeza das tristezas. Nem podemos carimbar os relacionamentos. Digo a você, meu irmão, sem medo nenhum, muitas das suas amizades não podem ser carimbadas com a palavra eterna, porque não são amizades em Deus, são falsificadas, são amizades baseadas no pecado. Digo mais a vocês jovens, quantos jovens maravilhosos aqui? Muitos de vocês não podem carimbar o namoro de vocês com a palavra eterna, porque o namoro de vocês não tem nada de eterno, é mundano, é prostituído, é estragado. O corpo de você menina, o corpo de você menino é santo. O seu corpo recebeu a marca do eterno, pelo amor de Deus. Não jogue esse eterno no lixo. Você não saiu do lixo, você não saiu de um brejo. Não queira ir para o brejo, você não vai se acostumar ao brejo, porque você não saiu do brejo, você saiu do coração de Deus, é para lá que você tem que voltar.
Mas para entrar no reino, talvez a única coisa que Deus vai pedir de cada um de nós, segundo Vantuan, e ele falou isso para o Papa, se fosse uma inverdade, o Papa não teria deixado de publicar o livro depois. Segundo Vantuan, uma das coisas que Deus vai olhar quando nós voltarmos para o céu, ou quando Ele chegar aqui para instaurar o seu reino, será que nós temos o carimbo do Eterno? Tudo aquilo em nossa vida que não pode receber a marca do Eterno é falsificado. Aí você pensa, mas será que o meu carro pode receber a marca do Eterno? E é claro que não, e você sabe que não. Tanto que você quer trocar de carro sempre. Carro não leva ninguém para o Eterno. Carro é para esse mundo. Então quero dizer, padre, que se eu não posso botar a marca Eterno no meu carro, então eu não posso mais andar de carro? Não. Você não pode colocar a marca Eterno no carro, porque ele vai passar, ele vai acabar. Mas você pode colocar a marca do Eterno naquilo que você faz com o seu carro. Você usa o seu carro para espalhar céu? Então ele tem o carimbo do Eterno. A sua roupa, essa roupa minha, não pode receber o carimbo do Eterno. Ela rasga, ela acaba. Mas o que eu faço com essa roupa, a forma com que eu uso essa roupa, ela precisa receber o carimbo do Eterno, a marca do Eterno. Esse é o grande segredo. Maria Madalena descobriu a marca do Eterno. E quem descobriu o Eterno, quem descobriu o infinito, jamais se contentará com migalhas. Tomara Deus que hoje a gente fosse aquele menino pródigo, que depois que a gente tivesse chegado lá no fundo do poço, a gente recordasse: na casa do meu pai tem fartura, pão em abundância, e eu estou aqui morrendo de fome, eu vou voltar para o meu pai. Se você de fato nesse acampamento experimentou Jesus Cristo vivo, pôde ter esse encontro pessoal com Ele de olhos abertos e coração palpitante, então, meu irmão, há 3 coisas que você precisa entregar para Deus. Primeira coisa que você precisa entregar para Deus, e que de alguma forma já foi convidado a fazer isso durante o acampamento: entregue seu passado nas mãos do Senhor. Não tenha medo do seu passado. Mesmo que você já chegou no fundo do poço, mesmo que você já tenha cometido pecados terríveis, entregue seu passado para Deus. Quem sabe tome o grande propósito de, na primeira oportunidade desse ano, fazer a mais linda, mais séria confissão da sua vida. Se você aqui tomou a decisão de não mais pecar, é preciso que você entregue o seu passado para Deus. E o único jeito de entregar o passado para Deus é através do sacramento da reconciliação. Então você vai fazer uma preparação, como eu faço nos retiros em Betânia, onde eu atendo cada uma das 80 pessoas que fazem retiro comigo a cada 2 finais de semana. Numa folha de papel vamos fazer um exame de consciência. Faça isso também. Faça um lindo exame de consciência. Peça o Espírito Santo para iluminar você. Não tenha vergonha, não proteja pecado, pelo amor de Deus, não guarde pecado no seu coração, porque pecado não pode ter a marca eterna. Se chegar a marca eterna dele, é fogo eterno, e esse você não quer e não deve, nem Deus quer. Entregue o seu passado nas mãos de Deus. Segunda coisa, importantíssima: é preciso que você entregue o seu presente. Esse é o único momento da sua vida. O único instante da sua história é dia 1º de janeiro de 2005, 5h15 da manhã. Ontem não vem mais. Amanhã você não sabe se vem. Agora é o grande momento da sua vida. Agora eu quero ter um encontro pessoal com o Senhor.
O hoje é o grande tempo. Os santos já diziam, o hoje é o tempo teológico, porque eu só posso encontrar Deus no tempo que se chama hoje. Hoje eu quero ter um encontro pessoal com Jesus Cristo vivo. Hoje eu quero tocar o Senhor. Hoje eu começo uma vida nova. Hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. Hoje a minha vida será uma festa maravilhosa, porque eu vi o Senhor e eu saio cheio desse entusiasmo, dessa alegria, para anunciar a meus irmãos, eu vi o Senhor. É hoje, esse hoje é agora, esse agora é já, é nesse momento que você precisa agora tomar essa decisão. Eu pertenço ao Senhor, eu tenho a marca do eterno, eu não vou mais me prostituir, eu não vou me estragar mais, eu não vou dar-me mais para qualquer um, porque agora eu sei que eu tenho o carimbo do eterno. As coisas que eu tenho eu vou usá-las, carimbando-as com o carimbo do eterno, porque eu não quero usar nada falsificado, porque eu não sou falsificado, porque o meu Deus é o Deus da verdade. Queremos ver Jesus, caminho, verdade e vida. Então eu quero sair de toda mentira. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, Senhor Jesus Cristo vivo agora, hoje, nesse instante, eu preciso desse encontro pessoal com a sua infinita misericórdia. E aí é necessário entregar a terceira dimensão, o futuro. Você já notou como você se preocupa demais com o futuro? O destino não existe. Isso aí é bobagem desse povo destrambelhado. Pode ver que a maior parte desses visuários aí são meio esquisitos, são meio estragados, são meio destrambelhados, meio efeminados demais. Não existe esse destino, não. O único destino que existe na sua vida e na minha, a carta de Paulo nos conta que nós somos predestinados para a vida eterna. Nós somos destinados ao coração de Deus. Não tenha medo do seu futuro. Há uma palavra que mata muitos de vocês. Chama-se a palavra preocupação. Você já notou como as pessoas vivem preocupadas? Aliás, até em homenagem ao papai, que agora está no céu, eu queria encerrar esse momento com uma história na qual eu prestei uma homenagem a ele. Diz que num barzinho de Minas Gerais, aí em Itajubá, onde papai morava, estavam todas as pessoas dentro do boteco, inclusive o papai, ele que não era muito de ir em boteco. De repente o dono do bar mandou todo mundo ficar quieto. Gente, vamos, silêncio, 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 silêncio. Aumentou o volume do rádio. A notícia de última hora. O Ministério da Guerra comunica, acaba de espolcar a Terceira Guerra Mundial. E foi um alvoroço. Já teve um que saiu correndo, foi buscar a mulher que estava na sogra e não queria que acabasse uma tragédia pior. O outro foi levar a sogra para casa, o outro foi apartar o bezerro, e todo mundo falando e todo mundo comentando, menos o seu Quinzinho Pereira. O seu Quinzinho Pereira estava alheio, sentado no banquinho, com cigarrinho de pai que ele não fumava. O dono do bar olhou para ele e ficou encasquetado. Falou, talvez ele não escutou. Coitado. Pessoa quando é surdo não escuta, fica alheia. Falou, seu Quinzinho. Oi? Seu Quinzinho, o senhor é surdo? Falei, não, graças a Deus não sou surdo, não, escuto bem. O senhor escutou falar notícias no rádio da guerra? Eu escutei mesmo, eu vi essa conversinha. Ouvi falar mesmo que estocou a guerra. Foi verdade, uma guerrona mesmo, uma guerra feia. Só que é a Terceira Guerra Mundial, homem. Na Segunda Guerra Mundial morreram mais de 15 milhões de pessoas. Os Estados Unidos já têm as bombas, a Rússia não sei o que tem, vai lá, o Afeganistão, o Bin Laden está chegando aqui no Brasil, está vindo inclusive de avião, está chegando hoje cedo. Vai ser um furdunço, e o Senhor está aí sossegado, homem de Deus. Como é que pode um homem igual o Senhor não se preocupar com a Terceira Guerra Mundial? Eu disse, moço, na verdade só pode acontecer duas coisas.
Ou a notícia é verdade, ou a notícia é mentira. Então, se a notícia for mentira, eu que não vou me preocupar. Agora, se a notícia for verdade, só pode acontecer duas coisas. Ou o Brasil entra na guerra, ou o Brasil não entra na guerra. Então, se o Brasil não entrar na guerra, eu que não vou me preocupar. Agora, se o Brasil entrar na guerra, só pode acontecer duas coisas. Ou eles chamam o exército de Minas Gerais, ou eles não chamam o exército de Minas Gerais. Então, se eles não chamar o exército de Minas Gerais, eu que não vou me preocupar. Agora, caso eles chamem o exército de Minas Gerais, só pode acontecer duas coisas. Ou eles convocam o pelotão de Itajubá, ou eles não convocam o pelotão de Itajubá. Então, se eles não convocar o pelotão de Itajubá, eu é que não vou me preocupar. Agora, se eles convocar o pelotão de Itajubá, só pode acontecer duas coisas. Ou eles chamam só os da ativa, ou eles convocam também os da reserva. Então, se eles chamar só os da ativa, eu que não vou me preocupar. Agora, se eles chamar também os da reserva, só pode acontecer duas coisas. Ou convoca a classe de 1927, ou não convoca a classe de 1927. Então, se eles não convocarem a classe de 1927, eu que não vou me preocupar. Agora, caso eles convoquem a classe de 1927, só pode acontecer duas coisas. Ou eles convocam eu, ou eles não convocam eu. Então, se eles não convocar eu que não vou me preocupar. Agora, caso eles convocar eu, só pode acontecer duas coisas. Ou eu vou, ou eu não vou. Então, se eu não for, eu que não vou me preocupar. Agora, se caso eu for, só pode acontecer duas coisas. Ou eles me põem eu no combate, ou eles não me põem eu no combate. Então, se eles não me põem eu no combate, eu que não vou me preocupar. Agora, se eles me põem eu no combate, só pode acontecer duas coisas. Ou eles me põem eu mais para frente, ou eles me põem eu mais para trás. Então, se eles me põem eu mais para trás, eu que não vou me preocupar. Agora, se eles me põem eu mais para frente, só pode acontecer duas coisas. Ou eu sou ferido, ou eu não sou ferido. Então, se eu não for ferido, eu que não vou me preocupar. Agora, se eu for ferido, só pode acontecer duas coisas. Ou eu sou ferido grave, ou eu sou ferido leve. Então, se eu for ferido leve, eu que não vou me preocupar. Agora, se eu for ferido grave, só pode acontecer duas coisas. Ou eu morro, ou eu não morro. Então, se eu não morrer, eu que não vou me preocupar. E se eu morrer, não adianta nada eu ficar preocupado agora. Adianta? Não adianta. Meu irmão, minha irmã, esse Jesus que você veio ver, um dia ele olhou para mim e para você e disse: não vos preocupeis com o dia de amanhã. A cada dia basta o seu cuidado. Pare de viver nessa angústia. Pare de viver nesse sofrimento antecipado. Pare de chorar antes da hora. Porque você é amado, você é amada de Deus. A sua vida é única. Deus cuida de você. Você está nas mãos de Deus. A sua vida está nas mãos de Deus.
E esse Deus que toma-o nas mãos, toma-o com um carinho incomensurável, porque ama. Aliás, foi proclamado hoje, nós queremos proclamar de novo. Ninguém no mundo ama você mais do que Ele. E o momento que Jesus esperou é esse. Esse é o grande momento que Jesus está ansiosamente esperando. Na madrugada do primeiro dia do ano de 2005, estando ainda escuro, o próprio Senhor entrou nesse monumental centro de evangelização, exclusivamente, unicamente para dizer para você: ninguém no mundo te ama mais do que eu. Eu estou esperando você. Eu quero ver você. Eu quero ter um encontro pessoal com você. Tenho esperado esse momento, que estivesses. O que você está? Eu sei bem que tem sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. CançãoNovaPlay.com. Assine já!